Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Paulo Lavagnoli, sou especialista em Direito Administrativo e Constitucional. Então hoje nós vamos falar sobre o processo legislativo constitucional, especificamente a emenda constitucional. O processo legislativo ele está previsto no artigo 59 da Constituição Federal. E ele fala que quem são os elementos que compõem o processo legislativo. Então, o processo legislativo ele compreende as emendas à Constituição, as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, os decretos legislativos e as resoluções. Mas nós vamos falar especificamente hoje da emenda constitucional. Vamos entender como é que se procede o processo de alteração à Constituição Federal, porque nós temos hoje aquilo que é chamado poder reformador. A Constituição Federal ela pode ser alterada através de uma emenda à Constituição. Essa alteração ela pode trazer um acréscimo ou uma supressão do texto na Constituição Federal. Mas alterar a Constituição Federal, quem que pode apresentar a proposta para alterar a Constituição Federal? Essa proposta de emenda à Constituição nós chamamos de PEC e não são muitos os legitimados que podem apresentar essa proposta. Então, quer dizer, apenas são os 4 legitimados. Quem são os legitimados, então? O primeiro legitimado é 1/3 da Câmara dos Deputados. Então, como nós temos 513 deputados, então 171 deputados podem apresentar uma proposta de emenda à Constituição. O segundo legitimado é 1/3 do Senado Federal. 1/3 do Senado Federal, então nós vamos ter 27 senadores, que nós sabemos que nós temos 3 senadores por unidade federativa, sendo 27 unidades federativas, então nós temos 81 senadores, e 27, sendo 1/3 dos senadores, podem apresentar uma proposta de emenda à Constituição. O terceiro legitimado é o presidente da República. O presidente da República sozinho tem o poder, dado pela Constituição, de apresentar uma proposta de emenda à Constituição. O quarto e último legitimado é mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação, manifestando-se em cada uma delas a maioria relativa dos seus membros. A apresentação de uma proposta de emenda à Constituição saindo aí dos deputados estaduais é praticamente impossível, mais da metade das assembleias legislativas. A iniciativa popular, uma proposta de emenda à Constituição, ela pode ser pela iniciativa popular? A resposta é não, somente esses 4 legitimados. E mais um detalhe a saber, a Constituição Federal, ela não é sancionada, ela é promulgada. Isso quer dizer, o presidente da República, ele não tem poderes sobre uma emenda constitucional. Ele não pode vetar, ele não pode sancionar. Isso é prerrogativa do Congresso Nacional. Isso é prerrogativa do Poder Legislativo, a alteração da Constituição Federal. E pelo princípio da simetria, a alteração da Constituição Estadual somente pelo Poder Legislativo. Dentro de um município que nós temos a lei orgânica, que podemos dizer que é a Constituição Municipal por analogia, o prefeito também não tem poderes para sancionar ou para vetar uma proposta de emenda à lei orgânica. Então, a alteração da Constituição ela é promulgada e ela é feita pelo Poder Legislativo. Pois bem, a proposta de emenda à Constituição ela deve iniciar-se a votação na Casa Iniciadora. Qual é a Casa Iniciadora? A Casa Iniciadora é a Câmara dos Deputados. E essa proposta de emenda à Constituição, ela deve ser analisada e depois votada em 2 turnos por 3/5 de votação. Sendo aprovada por 3/5 em cada um dos turnos, vai para a Casa Revisora, que é o Senado. A partir do momento que ela também passar pela votação em 2 turnos, com 3/5 dos votos, essa emenda constitucional será promulgada pelas respectivas mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal com o respectivo número de ordem. Então é assim que se dá o processo legislativo. Algumas emendas constitucionais
elas ficam anos tramitando no Congresso. Eu poderia citar para vocês o exemplo da emenda constitucional 171 de 93, que a ideia seria alterar o artigo 228 da Constituição Federal. O artigo 228 da Constituição Federal, ele fala da imputabilidade de crimes a menores de 18 anos. E o texto dessa emenda constitucional seria alterar para a imputabilidade sendo para os menores de 16 anos. Mas vejam, desde o ano de 93, hoje nós estamos em 2017, ou seja, 24 anos depois, e esta proposta de emenda à Constituição, ela não foi alterada. Então, falamos sobre o processo de emenda e de alteração à Constituição Federal. Um grande abraço a todos.